Eu nunca tinha viajado assim para as capitais do Nordeste, aí para mim tudo era novidade, né? Eu fui Recife, Fortaleza, fui correndo todos. Acho que o único estado que eu não fui foi Roraima até hoje, né? Sim. Ver os venezuelanos lá, né? O resto eu fui todos, cara. Mas lá em Fortaleza, a minha primeira experiência foi muito engraçada, porque eu fui para um acampamento de igreja, aquelas paradas todas, e eu convivendo com os caras muito, muito, muito cearense mesmo, do sotaque, daquela parada toda, né? E aí eu vendo o trato entre eles, e eles ficavam assim, ô macho, vamos não sei o quê, ô macho. E eu assim... Aí perceberam, cara, e eu não consegui segurar, sabe? Eu tentando disfarçar, porque eu tô ligado aos regionalismos, tá? Os sotaques, como lá em Minas a gente tem e tal. Mas aí alguém me puxou no canto e falou assim, por que você ri quando você vê alguém falando macho? Falei, porque lá em Minas, quando você chama alguém de macho, é porque é o seu macho. Aí o cara falou, mas como é que vocês chamam os amigos, assim, os brothers? Eu falei, de viado. Aí eles, como assim? Eu falei, e detalhe, é uma regra implícita. E não tô dizendo que isso é normatizado, mas em qualquer contexto, se você tem muita intimidade, você fala, ô viado, vamos lá. Isso não é ofensivo. Agora, e tem uma regra não escrita que todo mundo sabe. Nunca se chama um homossexual de viado. A não ser que você e ele também sejam. Aí faz parte daquilo que é a comunicação. Então tá vendo que isso é linguagem. Isso não vai ser fácil de colocar na Constituição. Numa regra. Numa regra. Entendeu? É isso, exatamente isso. Que o vagabundo, Deus me perdoe, do magistrado, muitas vezes finge que não vê isso. Entendeu? Numa sociedade controladora, ele não vê essas exceções, ele não vê a linguagem, ele não vê que o cara tá em cima do palco. Por exemplo, que eu até faço show com ele, Bruno Lambert. Ele fez uma piada sobre ter se relacionado com cadeirante. Tabata Amaral colocou o Ministério Público na cola do cara. O cara perdeu o emprego no Banco Safra. Tá ligado? O cara cara destruiu a vida de uma pessoa que tava fazendo piada com todas as exceções, com toda salvaguarda que fala? Salvaguarda, não sei. O Léo Lins, eu acho que ele deu uma amenizada naquilo que... Ele faz muita piada, cadeirante, Sim. essas coisas. Quando nos cortes que ele publica, ele começou a colocar a câmera um pouco mais aberta. Porque quando focava só nele e ele falando de PCDs de todo tipo, a galera, mas muito pesado. Mas quando você vê um pouquinho aberto e você vê que na primeira fila tem um monte de cadeirante e os caras quase caindo da cadeira de rir. Rindo, Mas é tão ruim precisar disso, né? Mas eu percebi, eu falei assim, olha, quando ele tá mostrando um pouco mais do show... Mais aberto. Porque aquilo lá foi ofensivo para aqueles caras, os caras pagaram para ouvir isso, cara. E estão lá rachando o bico, quer tirar foto com ele e tudo mais. E aí fala, mas você gosta de tudo que ele faz? Cara, eu não gosto do que ninguém faz tudo, não é assim. Exato. Eu não gosto nem do que eu faço tudo, então não é desse jeito que as coisas funcionam. Mas se eu não gosto do show, eu não assisto, não vou lá, não consumo. Estamos chegando perto aqui do final. Pô, tá massa o papo, Ariovaldo. Tá legal mesmo, tá divertido, cara. E assim, falar uma coisa rápida, eu sempre tento puxar a sardinha. Você falou em outro podcast sobre Dave Chappelle, que você gostou do especial que ele gravou. Qual foi o especial? Dois me surpreenderam. Um que eu vi uns anos atrás, que ele começa o especial falando assim, eu vou terminar esse especial com a seguinte frase, ainda bem que ela foi estuprada. Quando eu vi isso aí, eu falei, nah... E aí ele muda de assunto e vai, e ele termina a frase com esse. Tá na Netflix, eu não lembro o nome exatamente. Mano. E a hora que ele terminou, o público, a hora que ele falou isso no começo, fez... A hora que ele terminou, o povo aplaudiu em pé. E eu falei, meu Deus, esse cara é um gênio da linguagem. Gênio. Agora, o outro que eu vi, era o último que tinha saído na Netflix, não me lembro o nome também, porque ele tinha dado uma parada, agora ele voltou, né? E é legal que ele fala, eu já sou milionário, eu não preciso disso mesmo, né? Mas o último que ele voltou, que ele fez uma piada com uma pessoa trans, e eu nunca tinha visto alguém ser tão filha da puta, assim, na colocação, e ao mesmo tempo tão sensível. Eu chorei e ri, cara. Eu virei, que era, acho que de uma mãe, que é do mãe, pai, sei lá, que era trans, e no final ficou o filho. Uma situação super delicada. Mas quando terminou, né, e ele, cara, ele sentiu o drama daquela pessoa, sabe? E ainda fez piada depois no negócio. E a pessoa acho que faleceu, e ele deixou como se fosse um recado pro filho, né? Que é criança. Essa pessoa se matou. Daphne. Ele... Mano, eu achei aquilo lá, mas eu falo assim, a sensibilidade dele pra tratar sobre o tema, sabe? Que exatamente isso, que é a definição certa. Ele foi filha da puta com o tema e ao mesmo tempo era uma pessoa que mostrou o lado dele comediante, ó, não vou abrir mão da piada.
Mas eu falo, esse filho, quando crescer, porque é criança ainda, mas quando crescer e assistir esse negócio, vai falar assim, minha mãe, meu pai, sei lá como é que vai entender essa história toda, fala assim, putz, foi alguém que foi foda, tá ligado? Foi alguém que representa algo de bom. Agora, o destino dessa pessoa, o suicídio e tudo mais, isso são os acidentes da vida. Agora, o cara que foi capaz de fazer a piada, deixar um testemunho tão sensível, cara. A respeito dessa pessoa. Mano, eu virei aquilo lá e falei, esse cara é um gênio. Que essa uma pessoa mais politicamente correta seria protocolar, seria burocrática, mas não seria tão genuína que nem ele falando dela, porque eu não me lembro exatamente o que ele fala, porque eu assisti esse especial também, mas ele fala que ela tirou a própria vida e ao mesmo tempo ele vai procurar saber dele, do filho e tal. E ela inclusive abriu um show dele. Entendeu? Que pra Dave Chappelle, talvez pra mim, eu acho que é o maior nome do stand-up hoje, assim, e com certeza tá no top 5 de maiores comediantes de stand-up dos Estados Unidos, que não é pouca coisa não. Porque os gênios do stand-up vêm de lá. E lá é uma arte que tá desde os anos 60. E teve impacto cultural. Por exemplo, Lenny Bruce era de uma época, que é um dos primeiros, que ele foi preso por falar fuck, velho, nos textos dele. Então esse cara, ele militou em prol da liberdade de expressão. E hoje lá não cabe processo, né? Por conta de praticamente nada, né? Entendeu? Eu não sei que com esse crescimento da cultura woke, se ainda tá tão... Eu não tenho certeza, mas lá com certeza é muito mais... essa discussão tá muito mais avançada que aqui no Brasil, e lá é muito mais elástico do que aqui, né? Só que aí tá... O cara tá lá no topo e uma comediante, que era trans, que abriu o show do cara. Então aquilo pra ela certamente foi um marcante. Então um dos melhores... É tipo assim, ó, vou jogar uma pelada com Pelé. Hoje mais não, né? Mas alguns tempos atrás... Pô, quem não queria jogar uma pelada com Pelé? Quem não queria jogar uma bola com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho? E foi legal porque, tipo, ele, na zoeira e tudo mais, é o lance que a gente tava falando aqui no começo. Ele mostra claramente que ele aprendeu a respeitar as pessoas sem respeitar absolutamente mais nada. Afinal, isso. O resto são as escolhas da vida da pessoa. Então, ele não concorda com nada, como a gente não tem que concordar. Sabe... A maioria do o meio artístico é muito avesso à fé, né? A maioria dos comediantes que eu gosto são ateus. Tipo, Rick Gervais, que fez The Office, ele é ateu. E ele é muito bom, né, cara? É, muito bom. Cara, quando eu vi aqueles caras falando do que eu mais acredito no mundo, que é a minha fé, falando do meu Deus, e eu falar, opinião dele, eu não vou me deixar afetar. Não vai abalar a minha fé, mas ele tem o direito de falar o que ele quer. Eu aprendo a rir de mim, eu aprendo a rir do outro, eu aprendo a rir da minha miséria e da miséria do outro. Só que é isso, cara. A comédia é meio que... Pô, se você tolera a comédia, irmão, você vai tolerar outra coisa. Você vai ser menos intolerante. Com certeza. Até com assunto bobo. Eu não tô dizendo que o comediante ele tem que ser... Não tem que ser todo mundo. Tem que ter a pretensão de ser Dave Chappelle, não. De ser um cara culto. O comediante pode falar de bunda, de pum, do que for. Besteira. Mas em algum momento ele vai pisar no calo de alguém. E essa é a contribuição positiva, além do riso. Porque primeiro vem o riso. Porque quando o comediante fica muito pretencioso, não sou um filósofo, fica um bosta. Com certeza. Cara, os Trapalhões. A galera fica, mas era um humor infantil de circo. Não, peraí. Eu assisti isso nos anos 80. Eu era criança que tinha que ir 7 horas assistir os Trapalhões, porque às 8 ia começar o Fantástico. Era o horário nobre da parada. Sim. Os caras, mano, zoavam com política pesado. E não era com o ministro do STF. Era com os generais, cara. Falando antes da redemocratização. Sim. E aí? Talvez os generais riram disso aí. Com certeza. E aí, o que acontece? O que era um humor interessante? Tinha uma ironia, cara. O Jô Soares fazia isso também, cara. Zoava com os generais. Era uma ironia. E aí era legal porque a criança ria da parte circense, o adulto ria da ironia, do eufemismo, daquelas paradas todas, né? E aí hoje o que eu acho estranho é que aquilo já tá politicamente incorreto. Trapalhões não caberia, cara, mais. Cara, o perfeito do humor é isso, cara. O melhor humorista é aquele que faz a criança rir e o adulto pegar. Cara, eu tava assistindo um desenho animado, era os Pinguins de Madagascar, né? Pô, acho que aquele desenho é bem legal. Aí eles estavam falando alguma coisa sobre amizade. Um deles falava assim, não, amigo é só o inimigo que não te atacou ainda. Eu falei, pô, aquilo é tão refinado, é tão... Teve outro desenho, Poderoso Chefinho,
que eu tava assistindo, aí eles meio que estavam pegando bebês problemáticos e tentando educar, parece, para que a popularidade dos bebês superasse a dos cachorros. Era uma parada assim, que a agência deles... Esse eu não assisti, não. Aí eles falavam assim, uma criança falava, mas você tem que entender ele, porque você sabe o que ele passa em casa, não sei o quê. Aí o outro fala, então seu irmão agora é um liberal. Você pega a crítica ali, tipo, a sociedade que corrompe. É coisa pra beber, eu assisto com minha filha. Eu falo, pô, que... Mas os pais... Isso foi uma sacada dos desenhos de umas décadas pra cá, né? Você vai pra levar seu filho e você racha o bico de rir de coisas que as crianças não entendem. De coisas que as crianças não entendem. É pra pegar todo mundo. Tem gente que é muito boa, cara. Eu espero um dia chegar nesse nível de inteligência pra criar coisas boas assim. Por enquanto, eu ainda sou um pouco rasteiro, eu sou um pouco... É bom que você ser burro, que você não se ponta muita pressão. Não, bom é fingir que é burro, cara. Aí funciona mais legal, tá ligado? Sabe... É mais legal você fingir que é burro num mundo onde todo mundo se acha inteligente do que o contrário. Fingir inteligente onde todo mundo é burro, né? É patético, cara. É patético. Eu vejo uns podcasts que tem umas figuras assim que são pretensiosos. Não, porque o brasileiro médio não... Tá bom, dá pra ver que a maioria é burra. Mas se coloca como burro em algum momento ali. Porque você é em algum momento. Mas quando você vê a sociedade de cima, você só se torna patético, brother. É o conceito dessa generalização que não é inclusiva, ele nunca se inclui nela. Não, É o crente que só tem pecado outro, né? Mas você falando até da linguagem e do academicismo, essas questões todas, né? E da relação com ateus, de você ver o ateu falando e você não se ofender. Sim. Cara, a primeira vez que eu li Nietzsche, peguei um livrinho lá que é o Anticristo. Eu falei, putz, a galera fala tanto de Nietzsche, eu já vou logo na ferida para depois eu ver o que eu me interessava. E da mesma maneira que você, eu sou curioso. Eu não sou um acadêmico, eu estudava na área de TI, cara, tá ligado? Sim. Foi o que eu fui fazer faculdade, engenharia e tudo mais. Eu não tenho formação teológica, por isso que eu sou recondicionado e não reformado, né? Mas aí o que acontece? Eu lendo Nietzsche, eu fiquei surpreso de ver a percepção dele e a crítica a Deus. A crítica dele nunca me ofende, a crítica dele é dele. Então, por isso que eu consigo lidar. Aí ele tem um comentário genial, ele fala assim, o cristianismo é a antítese da ordem natural das coisas. Porque na ordem natural, o mais fraco, o menos adaptado, a ordem darwinista, hein? Esse cara tem que morrer. E o mais forte tem que prevalecer. Para quê? Para aprimorar a espécie, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Ele fala, aí vem o Cristo desse povo e ele ensina um caminho onde o mais forte dá a vida voluntariamente pelo mais fraco. Cara, a hora que eu li isso, e ele falando que ele acha isso um absurdo, quando eu li isso, eu aplaudi. E eu falei, mano, Nietzsche chutou a bola e pegou na trave. Ele te tornou mais cristão do que... Ele entendeu. Ele só não entendeu o porquê. Por quê? Mas ele entendeu. Inclusive, ele fala que a moral cristã, ele chama de moral escrava, né? Que é uma ética da... Eu nunca li, não. Eu li resumo. Que ele chama essa visão de tipo uma moral que surge da inveja, né? Como você não é o mais forte, você vai saudar o fraco. É a visão materialista que não entende o superior. Um referencial absoluto. Absoluto. Né? Não vai entender o amor puro. Então, na verdade, ele tá fazendo uma análise genuína. Porque sincero. A gente pode virar. Quando ele fala Deus está morto, ele tá falando do quê? Ele não consegue enxergar esse referencial absoluto, o logos divino. Então, o que ele está falando, eu concordo. Tá morto mesmo. E se você gastar a vida para esse negócio aí que tá morto e não pro Deus da Escritura, você tá perdendo seu tempo, cara. Colecionando mais uma pro seu currículo. Aliás, eu nem recomendo que o cara seja cristão se ele for pra esse lado. É uma péssima religião, velho. Vai pra aquelas que pode ter um monte de mulher no céu e tudo mais. Se é que você quer isso, né? Que hoje, com o ponto do jeito que tá o público jovem, é difícil. Será que eles estão contextualizando lá também? O cara, quando morrer, vai ter um monte de homens lá, cara? Nunca havia pensado nessa possibilidade. Né?